Boa noite, igreja. Graça e paz. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 1. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1, e nós vamos ler até o verso 5. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, mais uma vez em oração. Nós estamos diante da Tua santa palavra. E o que nós pedimos agora, Pai, é que o Senhor fale conosco através dela. Que o Senhor abra os nossos corações, abra o nosso entendimento. Não permita que nada tire a nossa atenção. Nós queremos escutar a Sua voz, Pai. E eu peço que o Senhor me use nessa noite. Que o Senhor me encha com o Teu Espírito Santo. E que o Teu Espírito Santo também prepare todos os meus irmãos que estão aqui para receber essa palavra, Pai. E que nós saiamos daqui transformados, alimentados, e que Cristo seja exaltado através desse sermão. É em nome dele que eu te peço isso, Pai. Amém. Chegamos em uma época triste, em que temos que evangelizar os evangélicos. Essa frase ela foi dita por um reconhecido evangelista chamado David Wilkerson. Eu vou ler mais uma vez para os irmãos. Chegamos em uma época triste, em que temos que evangelizar os evangélicos. E no primeiro momento a gente pode estranhar essa frase, né? Porque qual que é o sentido de se pregar o evangelho para aqueles que já se dizem evangélicos? Porém, quando nós olhamos de uma forma geral para as igrejas brasileiras, para o cenário das igrejas brasileiras, a gente começa a entender como que essa frase desse evangelista, ela pode se aplicar a nós, aos nossos dias. E infelizmente eu creio que cada um de vocês aqui conhece alguém que se declara cristão, mas o testemunho de vida dessa pessoa diz totalmente o contrário. E eu não estaria falando nenhuma besteira, eu creio nisso, se eu dissesse que existem igrejas lotadas de pessoas que se encontram nessa condição. Agora, eu não estou dizendo de forma nenhuma que a igreja de Cristo tem que ser perfeita e somente com pessoas perfeitas. Até porque isso não seria possível. Mas o que eu creio que existe, aliás, eu tenho certeza que existe, é igrejas saudáveis. Igrejas com pecadores convictos, arrependidos e que buscam continuamente se parecerem mais com Cristo. Para uma igreja ela ser saudável dessa forma, como eu disse, ela deve possuir algumas marcas. E eu quero expor uma dessas marcas através desse texto. E o que nós vamos ver nessa noite é a pregação fiel à palavra de Deus. É uma das marcas da verdadeira igreja de Jesus Cristo. A pregação fiel à palavra de Deus, a Bíblia, é uma das marcas da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Irmãos, eu creio que de uma forma geral, as últimas palavras, de um homem ou de uma mulher, a gente tem que dar uma certa atenção especial para essas palavras. As últimas palavras de um ser humano, de alguém.
E essa carta aqui, ela possui as últimas palavras do apóstolo Paulo, para Timóteo e também para a igreja daquela época, e para nós. Então Paulo estava numa situação um pouco complicada, porque ele estava preso em Roma e ele estava prestes a morrer, ele estava correndo um risco de vida. É o que nós vemos através do versículo 6 desse texto. Olha só. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, ou seja, como sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo, como eu disse, ele direciona essa carta para Timóteo. Timóteo é o seu discípulo, um jovem líder, que nos ensina também que para sermos um bom líder, a gente tem que ser antes um grande liderado. Para a gente ser um grande líder, a gente tem que ser um grande liderado. E através da vida desse jovem nós vemos isso. A maneira como ele respeita a liderança de Paulo, a forma como ele se submetia a Paulo, no sentido de que Paulo era um homem fiel à palavra de Deus e por isso Timóteo submetia a ele. E isso nos mostra como essa condição, isso o preparou para ser um exemplo de evangelista, um exemplo de obreiro. E nessa carta, Paulo ele vai dar vários conselhos práticos para Timóteo. Ele vai dizer o que Timóteo tem que fazer. E um deles pode ser resumido com a seguinte frase: prega a palavra, é o que ele diz. E o que nós vamos entender com a graça de Deus é que o apóstolo Paulo queria dizer quando ele escreveu esses versos aqui. E eu separei o sermão em 2 pontos, e o primeiro ponto é: a palavra de Deus é suficiente. Verso 1 e verso 2, vamos ler novamente. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensino. Então percebam aqui a seriedade que Paulo dá a essas palavras. Ele diz, eu te exorto, né? Tem algumas traduções que vão dizer assim, eu conjuro-te. O que isso significa? Significa assim, ele está falando para Timóteo, Timóteo, a situação é séria. E o que eu vou te dizer agora é muito importante. Então escute com muita atenção. Agora, por que essa importância dessas palavras? Será que era somente porque Paulo estava prestes a partir, prestes a morrer? Também. Mas é porque Paulo e Timóteo tinham o seguinte entendimento, que ambos iriam prestar contas a Deus. E eu creio que isso deve fazer a gente refletir em algo, que todos nós aqui estaremos um dia diante de Deus, face a face, e nós prestaremos contas de todas as nossas obras. Agora, todo o nosso texto aqui está relacionado com a seguinte responsabilidade, prega a palavra. E o termo usado aqui para pregar, significa pregar como um arauto. O que era um arauto? O arauto ele era um mensageiro de uma pessoa muito importante, um rei, um governante, e esse arauto ele tinha que levar a mensagem do rei ou governante para alguém. Agora, um ponto importante para a gente entender aqui é que o arauto ele não tinha responsabilidade sobre o efeito da mensagem. Ou seja, como as pessoas receberiam aquela mensagem, não era a responsabilidade do arauto. Mas o arauto ele tinha responsabilidade com a palavra. A sua responsabilidade era com a fidelidade das palavras que tinham sido ditas. Então, aquilo que o rei ou o governante ou a pessoa que mandou a mensagem tinha comunicado, era aquilo que o arauto deveria comunicar, ele não poderia mudar nada. Ele deveria ser fiel à mensagem. A mensagem que Timóteo deveria pregar aqui, quando Paulo diz para ele, prega a palavra, não era uma mensagem que vinha de um governo ou de um rei humano. Essa palavra ela vinha dos céus, porque se tratava da própria palavra de Deus. O que isso nos ensina, irmãos? Que uma pregação ela tem que ser bíblica. A pregação ela tem que ser fiel às Escrituras, ela tem que ser fiel à palavra de Deus. Então, como um arauto, a responsabilidade de um pregador, a responsabilidade minha nessa noite é ser fiel às Escrituras. Timóteo também deveria insistir a tempo e fora de tempo. O que isso significa? Que ele deveria insistir em ocasiões favoráveis e ocasiões desfavoráveis. Ou seja, ele deveria pregar no pátio do templo, mas ele também deveria pregar dentro da prisão, se fosse preciso. Paulo diz também que a verdadeira pregação, ela deve aconselhar, repreender e exortar. Só que ao invés de eu explicar cada um desses elementos, eu vou explicar como que isso se traduz na prática.
A verdadeira pregação, irmãos, ela deve afligir aqueles que estão confortáveis. Os irmãos sabem o que significa afligir? Afligir significa atormentar. Afligir significa devastar. A pregação tem que tirar o sono daquele que está confortável. Tanto é, irmãos, que a palavra de Deus ela é comparada não com um travesseiro, mas com uma espada, que perfura os corações que estão endurecidos. Porém, a verdadeira pregação, ela também deve confortar os aflitos. A mensagem que nós carregamos, os cristãos, é a boa notícia. Então essa pregação também deve trazer esperança para pecadores como eu e como você. Se a gente só condenar uma pessoa sem oferecer solução, a gente só vai estar colocando mais fardo sobre ela. Porém, se a gente só encorajar a pessoa, sem repreender aquilo que ela está fazendo de errado, a gente vai estar incentivando ela a pecar mais. Então percebam que a pregação deve ser também equilibrada. E por último, tudo isso que eu disse deve ser feito com paciência, por meio do ensino. É o que Paulo diz. Nem sempre, irmãos, haverá resultados imediatos. Nem sempre, irmãos, vão nos escutar. Muitas vezes vão se opor contra nós, quando a gente pregar o evangelho. A palavra ensino aqui também diz respeito à pregação de doutrinas. Pregação tem que ter doutrina. Agora, o que é doutrina, Maurício? Doutrina é um princípio bíblico. É uma verdade fundamental. Não adianta eu vir aqui pegar o microfone e ficar contando da minha vida, falando testemunho. Tem que ter doutrina, irmãos. Pregação tem que ter princípio bíblico. Agora, qual é a aplicação desses versos para nós? O lugar que a palavra de Deus ocupa não pode ser substituído por nada. E algo que eu tenho aprendido é que o momento mais importante do culto é o momento da pregação. É o momento que a gente abre a Bíblia e a gente escuta a pregação, porque é nesse momento que, através da vida do pregador, a gente escuta a voz de Deus. É nesse momento também que a palavra é anunciada, o evangelho é proclamado, e a igreja, vocês, nós somos alimentados e edificados. E não para por aí. Esse também é o momento em que Deus salva pecadores que estão perdidos. Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Nós, cristãos, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível e inspirada. E por ser palavra de Deus, por ser a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. O que isso significa? Que a Bíblia é que nos conduz para uma vida reta, uma vida temente a Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar algumas obras, irmãos? Não, toda boa obra. Porém, não são todas as pessoas que se submetem à autoridade da palavra de Deus. Em nossa sociedade, por exemplo, as pessoas são influenciadas por diversas crenças, e nem sempre religiosas. Quer ver um exemplo? Tem gente que acredita em horóscopo. As pessoas, elas consultam todos os dias as dicas ali referentes ao seu signo. E eu consultei um site bem conhecido de horóscopo, e fui lá e consultei o meu signo. E ali você encontra orientações para todas as áreas da sua vida. Inclusive, no dia que eu consultei, era dia 31, né? E estava falando lá até a cor que eu deveria usar no dia da virada. Aliás, as cores. E sabe quais eram, irmãos? Violeta e dourado. Tudo a ver comigo, né? E é lógico que eu não usei. Óbvio. Tem aqueles também, irmãos, que acreditam em superstição. O que é superstição? São atitudes, números ou palavras que trazem azar ou sorte. Eu tenho certeza que alguma vez na sua vida você já desvirou o chinelo para sua mãe não morrer. Estou errado? Duvido que não. E crente supersticioso, vocês acham que existe? Abre a Bíblia, fecha o olho, fala: Senhor, fala comigo. Aí sorteia um versículo.
e lê com a esperança de que Deus vai dar uma resposta para o problema que está, né? Uma resposta divina. Existem também aqueles irmãos que depositam, que vão buscar, né? Vão depositar a crença na ciência. Né? Alguns vão dizer assim: é impossível haver um ser divino que tenha criado todas as coisas. É muito mais evidente que houve uma explosão e tudo surgiu do nada. Algumas pessoas que depositam sua confiança na ciência e que buscam respostas na ciência, essas pessoas elas vão acreditar em dados científicos, em experimentos, em teorias, como a teoria da evolução. E diante de tudo isso, eu quero que você responda para si mesmo agora, que você reflita diante de tudo isso. O que tem norteado, guiado e orientado a sua vida? A palavra de Deus, ela tem sido sua única regra de fé e prática. Tudo que você vai fazer, você busca respostas aonde? Você olha o horóscopo? Você tira no cara e coroa o que você tem que fazer? Você sorteia, pega a caixinha lá, aquela caixinha de promessas, sorteia um versículo? Como que você faz? Ou você deposita na palavra de Deus? Será que você tem substituído a suficiência das Escrituras por crenças mundanas? Pense nisso. Como diz o Wayne Grudem, a Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção, e que hoje contém todas as palavras de que precisamos para a salvação, para que de maneira perfeita nele possamos confiar e a ele obedecer. Então, o primeiro ponto é: a palavra de Deus é suficiente, irmãos. Ela é suficiente em que sentido? Em que nós cristãos não buscamos, né, o proceder, o que a gente deve fazer em outros lugares. Ou a gente não busca resposta para nossos anseios em outros lugares. É na palavra de Deus que a gente encontra tudo isso. Esse é o nosso primeiro ponto. E o segundo ponto é: a palavra de Deus confronta. Vamos ler mais uma vez dos versos 3 até o 5. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, se equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Então, depois de Paulo dar a responsabilidade para Timóteo, ele diz: prega a palavra. Ele dá um motivo também. Qual que era o motivo? Que chegaria uma época em que as pessoas não desejariam mais a sã doutrina de Deus. Tá, Maurício, mas o que é sã doutrina? A sã doutrina é a doutrina verdadeira. Lembra que eu disse que a doutrina é um princípio bíblico? É um princípio bíblico verdadeiro. É um princípio bíblico que é fiel às Escrituras. Agora seguem algumas características para os irmãos conhecerem a sã doutrina. A sã doutrina, ela expõe o falso ensino, aquele ensino que não tem proveito nenhum, aquelas palavras vazias, que não tem proveito, que não acrescentam nada, muito pelo contrário, esse falso ensino, ele é prejudicial. A má doutrina, ela é destruidora, destrói igrejas, destrói famílias, destrói ministérios, destrói pessoas. Mas quando a gente fala assim, sã doutrina, quando a gente fala da doutrina que é correta, da verdadeira, a gente vai expor o que é falso. É automático. Quando a gente fala a verdade, a gente expõe o que é falso. E muitas vezes, irmãos, pastores, pregadores e igrejas inteiras, com medo de impopularidade, com medo de desagradar as pessoas que estão ali ouvindo a palavra, sabe o que elas fazem? Elas só dizem palavras agradáveis aos ouvidos. A sã doutrina, ela também expõe a falsa profissão de fé. Pessoas que dizem crer em Deus, mas as suas atitudes vão demonstrar o contrário. Esse é mais um efeito da má doutrina. As pessoas são enganadas quando elas são alimentadas com a má doutrina, com a falsa doutrina. Elas dizem que conhecem a Deus, elas falam coisas a respeito de Deus, elas cantam músicas sobre Deus, mas elas não o conhecem de verdade. Não foram convertidas, e somente a sã doutrina pode desfazer esse engano.
e pode ajudar as pessoas a conhecerem verdadeiramente a Deus. Dessa forma, irmãos, quando a sã doutrina ela é pregada no púlpito da igreja, os salvos eles serão confirmados. Mas e aqueles que estão no engano, os enganados? Duas coisas, irmãos: ou eles serão transformados pela palavra, ou eles vão se retirar, porque eles não suportam a sã doutrina. A sã doutrina ela também ensina como deve ser o comportamento de um cristão. Homens, mulheres, jovens, crianças. A sã doutrina ela não é só teoria. A sã doutrina ela é prática, né? E ela, através dela que a gente vai entender como que deve ser o nosso proceder, como que deve ser o nosso agir, como que devem ser as nossas atitudes. Agora que nós sabemos o que é a sã doutrina, eu preciso dizer o porquê que o apóstolo Paulo ele afirma que chegaria um dia em que, tomadas pela carne, as pessoas elas procurariam novidades religiosas, elas procurariam coisas agradáveis. Olha só o que o verso 3 diz: desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Essas pessoas aqui elas são confrontadas pela sã doutrina. O comportamento, a vida que essas pessoas levam é confrontada pela palavra de Deus. Então o que eles fazem? Eles procuram pastores, mestres, pregadores e líderes que satisfazem os seus anseios. Eles vão dizer assim, a verdade bíblica ela não me agrada, ela confronta o meu estilo de vida. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma igreja onde eles não pregam a verdade bíblica. Agora, o que acontece quando as pessoas elas rejeitam a verdade? Elas passam a aceitar fábulas, é o que o texto diz. Agora, o que são fábulas? São lendas, mentiras, invenções. E as pessoas começam a aceitar essas fábulas como se fossem verdades. Agora eu pergunto para você, meu irmão, você acha que uma fábula vai convencer alguém que é pecador, levar essa pessoa ao arrependimento e à salvação? Claro que não. Agora, qual que é o resultado disso? O resultado disso é uma igreja lotada de pessoas que se dizem cristãs, acomodadas e ouvindo palavras confortáveis, sem nenhum tipo de doutrina. Fábulas, histórias, invenções. E por fim, no verso 5, o apóstolo Paulo, ele encoraja Timóteo, ele diz: "Sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a boa obra de um evangelista e cumpre teu ministério." Timóteo ele também enfrentaria dificuldade naquele tempo. Ele também enfrentaria religiosos que não aceitariam o que ele iria pregar. E Paulo está incentivando ele. Né? Ele deveria perseverar. Ele deveria cumprir o ministério para o qual ele tinha sido chamado. E a aplicação desses versos para nós. A aplicação. Nós já estamos vivendo a época a qual Paulo se referia aqui. Ele diz que chegará uma época. Nós já estamos vivendo essa época. Eu quero que os irmãos parem para pensar agora no seguinte. Quero propor a seguinte reflexão. A nossa vida, a vida que nós levamos, ela é infinitamente mais confortável do que algumas pessoas, do que as pessoas viviam em tempos anteriores ao nosso. Por exemplo, na Idade Média. Então eu quero que vocês comecem a pensar na nossa realidade, na realidade das pessoas que viviam na Idade Média. A maior parte da população ela era composta de camponeses. Esses camponeses eles trabalhavam 12 horas por dia. Né? Saíam de madrugada para trabalhar, voltavam à tarde. Eles sofriam com doenças gravíssimas. Eles não tinham as vacinas, nem a tecnologia de saúde que nós possuímos. As crianças não chegavam muitas vezes nem aos 2 anos de idade. Elas morriam antes disso. Essas pessoas elas comiam quando elas tinham condições. Essas pessoas também elas pagavam altos impostos. E essas pessoas elas não tinham nenhum tipo de mudança, de expectativa de mudança de vida. Ou seja, se você nascia camponês, você morreria camponês. Agora, alguns podem dizer assim, né? Bom, Maurício, você está comparando, mas a vida hoje não continua sendo fácil. Né? Ela continua sendo difícil. Mas eu quero que vocês comparem para perceber que houve muitas mudanças. Né? Atualmente, mais da metade da população do nosso país aqui faz parte da classe C. O que significa fazer parte da classe C? Significa ganhar um salário entre R$ 1.892 e R$ 8.159.
Agora, como que a gente vê isso na prática? Quando a gente olha para o conforto que nós temos. E eu sei, irmãos, que existem brasileiros que vivem em extrema pobreza. Eu não estou falando que isso aqui é a realidade do país todo. Eu quero que vocês olhem de uma maneira geral. Amém? Agora, quantos aqui possuem casa própria ou apartamento próprio? Quantos aqui vieram de carro ou moto para a igreja? Celular, smartphone. Acesso à internet. TV a cabo. Netflix. Plano de saúde. E eu poderia ficar citando aqui por horas, as facilidades e o conforto que nós possuímos. E muitas vezes a gente nem valoriza. Chuveiro elétrico, geladeira, fogão, micro-ondas, ar-condicionado. Quando a gente vai no supermercado, a gente tem uma infinidade de produtos para comprar. Às vezes a gente nem sabe o que escolhe. Shopping center, cinema, teatro, carteira assinada, férias, 13º, aposentadoria. Esse não sei, não tenho tanta certeza desse, Aposentadoria na teoria. Enfim, irmãos, a lista ela é enorme. Mas o que eu quero mostrar com tudo isso para os irmãos? Que as coisas mudaram. Inclusive coisas que não deveriam mudar. Do que eu estou falando? Do evangelho que tem sido pregado. Coisas que não deveriam mudar, mudaram. O evangelho que tem sido anunciado em muitos lugares. E eu quero que vocês imaginem duas pessoas agora. Uma pessoa da Idade Média e uma pessoa dos nossos dias. E agora a gente prega o evangelho para essa pessoa, o verdadeiro evangelho. Se a gente chegar para a pessoa da Idade Média e pregar o evangelho para ela e falar assim, olha, você é um pecador, você está caminhando para o inferno, mas se você se arrepender dos seus pecados, se você crer em Cristo, você será salvo, você terá a vida eterna e você viverá eternamente na Nova Jerusalém, ao lado de Cristo. Um lugar sem choro, sem angústia, sem dor, sem morte, sem aflição, sem culpa. Agora compare as promessas do evangelho com a vida que ela leva. Parece atraente? Creio que sim. Agora, pregue o evangelho, esse mesmo evangelho, para uma pessoa dos nossos dias. Sabe o que é perigoso você ouvir? Jesus vai me salvar do quê? Jesus vai te salvar, irmão. Mas do quê? Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, eu tenho tudo o que eu quero, eu levo uma vida extremamente confortável. Eu queria, na verdade, ter mais anos nesse mundão aqui gostoso, de viver. É capaz da gente escutar isso, irmãos. Então vocês conseguem perceber? E eu não quero que vocês confundam o que eu estou falando. A mensagem do evangelho, ela nunca foi popular. Nem mesmo na Idade Média. Mas eu quero que vocês entendam que as coisas mudaram, o cenário mudou. E entendendo isso, que o cenário mudou, o que alguns homens fizeram? Vamos mudar também a mensagem do evangelho. Para quê? Para ela se tornar mais atrativa nos nossos dias. Então as pessoas têm tudo? Tem. O que a gente tem que fazer? Mudar o evangelho para ficar mais atraente. Sabe como? Eles vão dizer assim, já que a gente vive numa sociedade que o homem é o centro de tudo, vamos colocar o homem no centro do evangelho também. Olha só que coisa legal. Agora, o que surge com isso? Com isso, irmãos, vão surgir pregações, mensagens que massageiam o ego do homem, fazem massagem no ego do homem. Esses pregadores, eles vão dizer coisas agradáveis, palavras de autoajuda, palavras de triunfalismo, é só vitória. Agora é só vitória, Alguns gritam. E eu vou citar aqui algumas frases desses pregadores dos nossos dias, que deram bastante repercussão nos últimos dias, nos últimos meses. Pode passar. Um deles disse o seguinte: você é tão poderoso, e Ele, Deus, confia tanto em você, muito mais do que você confia em você mesmo, que Ele te dá livre-arbítrio. Então você é poderoso, meu irmão. A outra frase: quando eu olho para Deus, eu sou tão justo que eu não me sinto inferior a Ele. Ou seja, irmão, Deus é criador, você é criatura, mas você não é inferior a Ele. Você é tão justo quanto Deus, é o que esse pregador disse. Mais um, pode passar. Deus tem um lápis, mas você tem a borracha das decisões. Ele planeja coisas para a sua vida. E de diversas formas, inclusive pelas suas decisões, você pode apagar o que Ele escreveu para você.
seja, o homem, Deus tem o lápis na mão, ele está escrevendo sua história, mas você pega lá e fala assim, com licença, apaga e você decide o que vai acontecer. E a última, quando se trata de você, se trata do ponto fraco de Deus. Então, irmãos, peguem essas mensagens aqui. E, irmãos, saibam que esses pregadores, eles possuem milhões de seguidores. Esses pregadores possuem milhões de visualizações em seus vídeos no YouTube. Eles são populares, ou seja, quando eles pregam, eles postam uma pregação, alcança milhões de pessoas. Muitas pessoas escutam esses pregadores. Agora eu quero que você olhe e percebam, faça uma comparação entre o que eles dizem e o que Paulo diz. Então vamos recapitular. Eles vão dizer que você, o homem, é poderoso, que você é tão justo quanto Deus, que você tem a borracha na mão e você apaga o que Deus escreve com o lápis dele, e que quando se trata de você, você é o ponto fraco de Deus. É isso que eles dizem. Agora, olha o que Paulo escreveu. Chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir o quê? Coisas agradáveis. Ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Então, irmãos, qualquer semelhança é mera coincidência. Não tem nada a ver o que Paulo disse com o que está acontecendo agora. E aí alguns podem dizer assim, mas eles estão se adaptando à cultura, é preciso mudar. Ok, a abordagem muda, a estratégia muda, mas o evangelho não muda, irmãos. Tudo vai passar, menos a minha palavra. A palavra de Deus não muda. Outros podem dizer assim, mas enquanto você está criticando eles aí, eles estão falando de Cristo. Eles estão ganhando almas. Tudo bem. Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9. Paulo dizendo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Qual é o significado da palavra anátema? Maldito. Paulo está falando assim, se eu apresentar um evangelho diferente, se descer um anjo do céu e pregar um evangelho diferente, seja anátema, seja maldito. Martinho Lutero escreveu o seguinte sobre o assunto. Eu não estou preocupado com a vida, mas com as doutrinas. A vida má não causa grande dano, a não ser a si mesma. Mas o ensinamento errado é o maior mal neste mundo, porque leva multidões de almas para o inferno. Não estou preocupado se é bom ou mal, mas atacarei o teu ensinamento venenoso e mentiroso que contradiz a palavra de Deus. Mas por que esses pregadores fazem tanto sucesso? Até os não crentes gostam deles. Até quem não é crente, não vai na igreja, compartilha as mensagens desses caras aqui. E Paulo já deu a resposta, porque os ouvintes desse tipo de pregação não suportam a sã doutrina. Os ouvintes desse tipo de pregação, eles gostam de escutar coisas agradáveis. Eles não estão preocupados com as coisas eternas, eles estão preocupados com as coisas terrenas. O que eles vão dizer esses caras? Não importa o contexto, pessoal, profissional, social, familiar e até mesmo espiritual, você vai conquistar o que você quer. Os resultados que você tanto deseja serão alcançados através da sua fé. É isso que eles estão pregando, irmãos. Mas eu pergunto, cadê a sã doutrina? Quando que você vai ver um desses caras pregando sobre arrependimento, sobre pecado, sobre inferno, sobre condenação, sobre juízo final? Nunca. E os atributos de Deus? Eles gostam de alguns, Deus é amor, misericórdia e bondade. Tudo bem, mas cadê os outros? Justiça, santidade e ira. Cadê os atributos de Deus? Mas Maurício, você está julgando eles? Irmãos, somente Deus conhece o coração desses pregadores. Eu não sei qual que é a motivação deles ao pregar essas coisas. Mas se eu pego a mensagem deles, o que eles estão pregando, eu comparo com a palavra de Deus e vejo que não está de acordo, o que eu vou fazer? Bater palma para eles?
O que nós, como cristãos, vamos fazer? A gente tem que ficar indignado mesmo. Agora, a pergunta é, como combater isso? E é o que Paulo está nos ensinando. E é o que ele ensinou a Timóteo. Prega a palavra. É assim que se combate a falsa doutrina. Pregando a verdadeira. Confrontando os falsos ensinos com a palavra de Deus. Mas daí pode surgir a seguinte dúvida na sua cabeça. Maurício, eu não sou pastor, eu não sou pregador, eu não sou missionário. O que eu poderia fazer com esse ensinamento? Aplicações práticas para a sua vida. Primeiro, avalia a igreja local que você frequenta. Avalie essa igreja, se você é frequentador dela, se você é um membro aqui. Nos cultos, quem que é o centro? É Cristo ou é o homem? Responda essa pergunta, avalie a igreja local que você frequenta. O que é pregado? A palavra de Deus, a sã doutrina ou um evangelho humanista e de autoajuda? Quando o pregador sobe aqui, o que ele fala? Ele expõe a palavra de Deus ou ele fica falando do homem? Não, você é o centro. Não, você é o ponto fraco de Deus. Não, você vai conquistar. Não, você vai vencer. Deus vai te dar a chave do carro que você quer, a chave da casa. Deus vai te dar tudo. Segundo, pregue o verdadeiro evangelho. Talvez você não pregue aqui na igreja. Mas e lá fora, irmãos? Muitas pessoas não conhecem a Cristo. Muitas pessoas lá fora estão sendo enganadas por essas pessoas que estão pregando falsas doutrinas. Então, pregue para os seus familiares. Pregue para os seus colegas de trabalho, para o seu companheiro de faculdade ou escola. Prega para aquele amigo que mora no seu condomínio, para aquele amigo que mora no mesmo apartamento que você. Pregue a palavra, anuncie o evangelho de Jesus Cristo. Essa missão pertence a todos nós. Eu vou repetir, essa missão pertence a todos nós. A missão de pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho, não é somente do pastor Fernando, não é somente do Daniel Causi, não é somente do Emerson, não é somente minha, não é somente dos outros pregadores, todos nós, como cristãos. Amém? E para finalizar, irmãos, eu gostaria de fazer só mais uma observação nesse texto aqui. Eu quero que vocês reparem que nesses 5 versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele fala de 2 tempos futuros, ou seja, ele fala de 2 tempos que ainda chegariam. Né? Um desses tempos, que está no verso 3, não vai aparecer aqui, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Ele fala de um período em que as pessoas não suportariam mais a sã doutrina. Ele está falando no futuro. E eu creio que nós já estamos vivendo esse período há muito tempo. Né? É só nós olharmos as evidências. E com a internet, com as informações, ficou mais fácil da gente perceber essas evidências. O outro tempo aparece no verso 1. E ele fala da vinda de Jesus Cristo, né, para julgar os vivos e os mortos. E é o que nós chamamos e conhecemos de o dia do juízo final. Esse ainda não aconteceu, o dia do juízo final. Mas nós sabemos e cremos que esse dia chegará. Aquele que anteriormente foi acusado, julgado, sentenciado, condenado e crucificado, há de voltar. Mas não mais num estado de humilhação, mas exaltado. É assim que Cristo voltará. E a palavra vai nos dizer que ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Agora Cristo não vem mais como servo, agora Cristo vem como juiz, para julgar todas as nações, para julgar cada um de nós. E qual que é o meu desejo, irmãos, nesse dia? É que todos nós estejamos entre aqueles que Paulo cita em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. O meu desejo, meu irmão, minha irmã, é que você também tenha uma coroa reservada nesse dia. Que nós estejamos entre esses que irão amar a vinda de Cristo. Porque se por um lado existem aqueles que receberão uma coroa de justiça, por outro lado, existe aqueles que ouvirão aquilo que está escrito em Mateus 7, 22 e 23. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor,
Nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Parafraseando, Senhor, as igrejas estavam lotadas quando eu pregava. Eu preguei em teu nome. Eu disse, você é o ponto fraco de Deus, né? Então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus. E por isso ela não erra e não falha. Tudo o que está escrito nas Sagradas Escrituras ou se cumpriu ou se cumprirá. Disso nós temos certeza. Nós não sabemos o dia em que Cristo voltará, irmãos. Mas a nossa esperança, assim como a de Paulo, deve estar nesse dia. A nossa esperança não deve estar em falsos mestres, falsos ensinamentos e falsas promessas, mas nas promessas da palavra de Deus, nas promessas do Evangelho de Jesus Cristo. E que até esse dia, irmãos, Deus nos dê graça e nos livre de buscarmos coisas agradáveis aos nossos ouvidos. Às vezes a gente pode olhar para os irmãos lá fora que estão no engano e julgar eles. Pode acontecer com qualquer um. A gente também pode se encontrar numa situação em que a gente vai buscar coisas agradáveis. A palavra de Deus vai nos confrontar aqui. Quantas vezes você já escutou um negócio aí que você já até olhou para baixo, de vergonha? Ninguém sabe, mas quando a gente escuta, a gente fala, nossa, acho que o pastor está sabendo de alguma coisa aí, né? A palavra nos confronta. Então que o Senhor nos livre disso, da gente buscar coisas agradáveis aos nossos ouvidos. Mas a nossa oração tem que ser qual? Que Ele nos mantenha firmes na sua palavra. Que Deus nos mantenha firmes na sã doutrina. Que Deus nos mantenha firmes na rocha eterna, que é Cristo Jesus. E se existe alguém entre nós que ainda não creu em Cristo, no Cristo das Escrituras, qual que é a minha palavra para você nessa noite? Se você escutou essa mensagem, você não creu em Cristo. Você crê que ainda não tem uma coroa separada para você naquele dia. Qual que é a minha palavra para você? Busque o Senhor enquanto se pode achar. Cristo está voltando, irmãos. Entregue sua vida a Ele. Clame a Ele nessa noite e diga, Senhor, me salve. Senhor, eu quero naquele grande dia amar a sua vinda e receber uma coroa de justiça. Que Deus os abençoe. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez.